Ô Gladys, boa noite para vocês, para sua família, tá? Edmilson, boa noite. Kátia, boa noite para você aí na Argentina. Bom, Alice, grande irmã do coração, um grande abraço para você, tá? Boa noite, tá? Obrigado, Kátia. Pois é, Edmilson. Vamos aqui, nós vamos começar agora, porque o interregnum do Instagram só estabelece a viabilidade de gravação de qualquer vídeo com 60 minutos. E eles não dão chance para nós. E eu quero deixar gravado, porque dá um trabalho muito grande fazer esses estudos. Pelo menos eu preparo antes, eu faço um mini roteiro. Eu vou lendo, é claro, os capítulos, mas eu preciso saber os pontos importantes que eu possa refletir, que eu possa ajudar na compreensão e na minha compreensão também. Vamos lá. Bom, nós estamos falando, refletindo com o André Luiz sobre o pensamento e mediunidade ainda. É a terceira live sobre isso. A questão do pensamento, cada um de nós estamos permanentemente, por dia se diz que se pensa até 70 mil pensamentos por dia. Claro que isso aí é um chute. Mas nós temos muitos pensamentos, nós temos um monte de pensamentos por dia. E muitas vezes nós não nos damos conta dos pensamentos, nós não nos damos atenção ao pensamento. Nós não prestamos atenção ao que pensamos. E isso não é bom, porque o pensamento gera a ação. Todas as nossas ações são geradas pelos pensamentos. E os nossos pensamentos vêm do nosso mundo mental. O nosso mundo mental é a nossa vida, na realidade é a nossa identidade. O nosso mundo mental é constituído de um esquema cognitivo que se compõe de todos os nossos aprendizados, de todas as nossas encarnações. É exatamente no mundo mental que nós temos as nossas boas e as nossas péssimas experiências. Erlen, boa noite. Muita paz, seja bem-vindo. Então, todo pensamento, as ideias, elas surgem do mundo mental. Não temos como fugir do mundo mental. As pessoas que entram em desequilíbrio, quando eles fracionam a capacidade de raciocínio, são aquelas pessoas que são portadoras de transtornos graves, como uma esquizofrenia. Eles não têm nós chamamos de uma centralização cognitiva, eles não fica muito misturada as coisas na cabeça dela, ela não consegue fazer síntese, então ela fica muito perdida, fica em um processo de alienação da realidade. Mas nós que não temos esses transtornos declaradamente, mas tem pessoas que ficam pensando muita coisa ao mesmo tempo, sem prestar atenção ao pensamento. Tudo isso nós estamos estudando aqui, ver como o pensamento define, inclusive, a nossa vida. Os nossos pensamentos definem a nossa saúde, a nossa doença, as nossas ações, as nossas reações, as nossas inações também. Ninguém é médium na elevada conceituação do termo, segundo esse mentor, através da nossa irmã Celina, somente porque tem a capacidade de entrar em contato com os espíritos. Mediunidade, no verdadeiro sentido, e segundo ele aqui, né, na elevada conceituação da palavra mediunidade, é preciso nós trabalharmos bastante para que a mediunidade esteja a nosso favor. E quando eu falo a nosso favor, é quando nós trabalhamos a mediunidade em favor do próximo. Então nós estamos trabalhando a mediunidade ao nosso favor.
Para conquistar a posição de trabalho que nos destinamos de conformidade com os princípios que nós aprendemos no Evangelho, com os princípios superiores do Cristo, que nos enaltecem a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência nessa nossa caminhada através do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Esse testemunho de amor, como um processo de conversão de comportamento, o amor é tudo. Deus, que nós chamamos de Deus, que os Espíritos dizem que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, Deus é a fonte sublime, é a fonte mais pura de amor. Deus é a fonte organizadora da vida. O amor é a base da vida. Não é acharmos que amar as coisas externas serão amadas no momento em que eu aprender a utilizar a energia do alto amor, amar-me primeiro, usar as energias poderosas e divinas através da nossa jornada em nos acolher amorosamente, em nos amar, em nos aceitar, para que nós possamos entrar em um processo de autossegurança e de autovalorização e de autorrespeito, considerando que nós somos essência divina. Nós estamos no corpo, nós temos um nome, nós estamos transitoriamente na Terra encarnados, mas nós não somos isso. Isso é transitório em nossa trajetória. E para que nós possamos, dentro de um ideal, para alcançar um ideal, eu preciso me mobilizar. Eu tenho belos ideais de amor, ótimo. Mas ter o ideal sem eu decidir alcançar o amor, eu vou ficar só no ideal. Então eu preciso de motivações para desenvolver o ideal através da autopermissão que nós chamamos de eu decido amar. É uma decisão minha, uma autopermissão. Eu me permito me amar para amar a vida, para amar o meu próximo. Eu já usei uma frase aqui com vocês, e eu repito porque na realidade essa frase ela tem um poder muito grande quando nos identificamos com ela, para que nós possamos enfrentar, arrostar mesmo as dificuldades da vida. A frase ela vem muito da cultura do Tibete, que diz: abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver, para amar, para desfrutar a vida. Então é a decisão. Abram-se as portas da vida, porque eu estou decidido a amar, eu estou decidido a viver. É uma decisão minha, a decisão não virá de fora. Então no momento em que eu decido amar, esse ideal será materializado em algum momento na minha caminhada. Não bastará, portanto, meditar a nobreza dos nossos idealismos superiores. É preciso concretizar-lhe a grandeza em nossas manifestações diárias. É o que o Espírito está dizendo aqui. Exatamente isso através da psicofonia de Irmã Celina, aqui nos domínios da mediunidade. É preciso materializar, concretizar a grandeza das nossas manifestações de amor diário. Acorde de manhã, já agradeça a Deus pela vida que vai, as experiências que vão ocorrer durante o dia, das experiências que já tivemos durante a noite, e não são poucas, nós temos muitas experiências durante a noite, e exatamente essa frase ela é mântrica, né? Ela é importante, ela se torna realmente um elemento geratriz de comportamento para que nós possamos manifestar diariamente, concretizando o verdadeiro amor. Abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver. Eu já acordo de manhã dizendo, eu estou decidido a viver, eu estou decidido a amar. É uma decisão minha, uma autopermissão. Vem do movimento de alto amor, vem do movimento de alto respeito, vem do movimento de autoaceitação, de autovalorização, de autossegurança,
mas tudo trabalhado em mim. Não adianta, eu não vou conseguir isso fora de mim. Ninguém vai conseguir transformar a minha vida. A minha vida será transformada pelo meu esforço. A escalada de montanha para a nossa evolução, ela é individual. Eu é que preciso colocar realmente a mão nos apetrechos para essa escalada. Sem apetrecho eu não consigo escalar. Eu vou ficar lá na base da cordilheira, olhando para o topo, que é exatamente o objetivo, que é o ideal do amor, e não vou conseguir sentir a energia do amor pelo esforço. Então é preciso nós concretizarmos a grandeza das nossas manifestações diariamente. E o Espírito diz, os grandes pintores sabem colocar a centelha da sua genialidade numa simples pincelada. Os grandes escultores, da mesma forma, sabem colocar a centelha do seu gênio num reduzido bloco de mármore. Os grandes músicos sabem colocar a centelha da sua capacidade virtuosa, da genialidade musical, na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas, aquelas que se convertem ao Evangelho, ao Cristo, refletem esse Evangelho, a beleza nos mínimos gestos de cada hora. Então não é preciso fazer essas obras de salvar o mundo, salvar a pátria. As coisas menores que nós fazemos, tanto quanto o grande gênio da pintura, da música, da escultura, quando nós acordamos de manhã, lembrem da frase, abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver. Você já entra com o pé direito para enfrentar os obstáculos, sem medo dos obstáculos, sem medo do desafio. Agora mesmo eu recebi um telefonema de um amigo, de muitos anos, mais de 42 anos, por sinal ele foi o meu chefe 42 anos, eu só tive um chefe na minha vida, e fui chefe de várias pessoas, porque eu era chefe também de gabinete, e ele disse, Jorge, a minha esposa acabou de sofrer um AVC, eu tenho daqui a 2 minutos eu fazendo uma live. Mas eu sei que ele não tem a visão que eu tenho, ele tem uma visão totalmente diferente da minha, ele tem outra religião. Mas ele ligou exatamente numa certa tristeza, porque está até fora de Brasília, porque ela estava fazendo uma viagem, foi no retorno da viagem que ela sofreu esse AVC, está internada numa UTI. E claro que eu disse para ele que eu ia orar por ele, levar as energias boas para ele. Mas por que eu estou dizendo isso? Que essas surpresas acontecem. Surpresas são processos naturais de nossa evolução. São processos absolutamente naturais e necessários na vida de cada um de nós, esses desafios. Porque são com eles que nós humildamos o nosso orgulho, amansamos a nossa rebeldia, nos colocamos como aprendizes da vida, como espíritos imortais, mas já começando a sentir o princípio da filiação divina, porque nós somos filhos de Deus, e Deus não nos desampara. Mas Ele sabe por que nós passamos por essas e por aquelas situações. Então, ao orarmos a Deus, nós estamos falando de pensamento, é nós pedirmos a Deus as forças necessárias para que uma hora dessa, que eu fico sabendo que um parente meu está numa UTI, porque sofreu um acidente vascular, eu tenho a força necessária provinda do divino para que eu possa superar essa prova, essa expiação, esse momento desafiador. Mas não é também ficar orando, pedindo a Deus, não, que Deus, eu não passo pela dificuldade, abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver, mas não querendo passar pela dificuldade. É impossível nós crescermos sem isso. É impossível alguém se burilar, no sentido de se espiritualizar, se depurar moral e intelectualmente sem os desafios. No mundo de prova e expiação, não tem como nós escaparmos disso. Diante disso, agradecer a Deus como oportunidade de crescimento. Seja na emissão de uma frase curta, as pessoas já convertidas, seja naquelas bem escondidas cooperações a favor dos que necessitam, ou naquelas renúncias mais silenciosas, que muitas vezes os críticos e a crítica terrestre não conseguem conhecer, os nossos pensamentos, a nossa forma de idealizar a vida geram os nossos atos. E os nossos atos geram os pensamentos nos outros. Eu falo essa frase 1000 vezes em cada vez que eu faço uma live. Meus pensamentos geram as minhas ações. E as minhas ações geram os pensamentos nos outros. Então, o que nós somos convidados no nosso pensamento a trabalhar para termos uma caminhada mais segura,
uma caminhada em que eu me valorizo, em que eu me respeite, em que me aceite, em que eu me ame, em que eu use todas as virtudes em mim para experimentar nos outros, porque não adianta eu ser misericordioso com os outros se eu não for misericordioso comigo, não adianta eu ser paciente com os outros se eu não for paciente comigo, não adianta eu supostamente perdoar os outros se eu não souber me perdoar. Isso são manifestações extremamente importantes para o nosso crescimento. Então, diz o Espírito aqui, inspiremos simpatia, elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade, como nós temos espíritas que nós somos imortalistas, nós acreditamos na imortalidade, essa convicção de imortalidade nos acompanha, mas sem elevação moral e sem elevação intelectual, que possa corresponder a essa elevação moral, será uma projeção de luz no deserto, que não vai ter valia nenhuma. Você jogar no Saara, muita iluminação para nada e para ninguém. Então essa convicção de imortalidade, essa convicção espírita que nós temos pelo nosso estudo, pelo nosso esforço, mas também pelo esforço de elevação moral e intelectual que corresponda a essa elevação moral, evidentemente será uma projeção para muitos poderem realmente se iluminarem, quando nós nos esforçamos para nos elevar moral e intelectualmente. Do contrário, não. Será uma luz perdida no deserto. Mediação entre os dois planos diferentes, ou seja, a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual, sem elevação do nível moral, é estagnação na inutilidade. Não sou o que estou dizendo, exatamente pela psicofonia da irmã Celina, está sendo dita para o grupo mediúnico aqui narrado por André Luiz nos domínios da mediunidade. Então, ser médio sem elevação no nível moral é ficar estagnado na inutilidade. Passa 1000 anos no centro espírita, supostamente tendo contato com os espíritos, mas tendo um processo de crescimento inútil. Essa é a palavra, inútil. Porque não está, pelo menos, se esforçando, não é forçando nada, se esforçando para que cada dia, lembre-se, abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver. Quando eu falo isso, é porque eu estou decidido a desenvolver virtudes. Eu estou decidido a não ficar preso às minhas viciações, ao meu mundo obscuro do ego, mas ficar mais identificado com a essência luminosa que eu sou. Então, viver é uma questão de inteligência, porque se nós não utilizarmos a nossa inteligência, a nossa competência intelectual, a nossa competência emocional, a nossa competência consciencial, a vida passa como se é aquela luz no deserto. A pessoa passa uma vida, uma encarnação inteira inutilmente. A palavra é essa. Inutilidade, estagnação total. A pessoa não cresce, não evolui, porque não existe lei de involução, mas fica nessa estagnação dentro dessa inutilidade de uma vida. O pensamento é tão significativo na mediunidade, tanto quanto é o leito para a água dos rios. Ponde as águas puras sobre um leito de lama, uma lama fétida e podre, e não tereis senão a escura corrente da contaminação. E é verdade. Se ele está dizendo que o pensamento é significativo na mediunidade, como o leito é importante para o rio, se nós colocarmos exatamente as águas, puras de um rio sobre um leito de lama podre, essa água vai ficar pútrida. Isso se corresponde também às correntes mentais desequilibradas, contaminadas pelo mal, cuja mediunidade será também contaminada, como exatamente essa água pura misturado a essa lama pútrida, em que de alguma forma a corrente será a corrente da contaminação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu, isso é metafórico, à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir a canalização adequada, porque se essas mensagens descem do mundo espiritual superior para nós aqui na terra, é importante haver a canalização adequada para captar essas mensagens elevadas para nós aqui na terra. Porque se não houver esses receptores
mais comprometidos com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, nós não teremos essas mensagens provindas da espiritualidade superior por inexistir canalização adequada. E são raros os verdadeiros médios que canalizam adequadamente as mensagens mais elevadas, né? Aquelas que conseguem ter um contato permanente com os espíritos muito esclarecidos. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Então, Jesus está aguardando, e fala espera, pela formação de mensageiros na Terra, humanos, né, que tenham a capacidade de canalizar, de projetar na Terra as maravilhas da sua mensagem, do seu reino. Para quê que ele está esperando pela formação desses que possam projetar no mundo exatamente as maravilhas do Evangelho? Para que nós possamos realmente conseguir isso, nós precisamos atingir o nosso aprimoramento, o nosso ideal do amor. Por isso que é imprescindível que o médium não se detenha no simples contato com os espíritos. Porque contato com o espírito não quer dizer nada. É maravilhoso, é uma sensação extrasensorial, para quem está vivendo isso, é uma coisa fantástica. Mas se ele não se transforma moralmente, continua ele sendo exatamente esse leito de lama pútrida em que essa água, embora limpa, ela vai se contaminar. Então nós somos convidados, ninguém vai virar santo do dia para a noite. Nós continuamos com as nossas dificuldades, com os nossos limites, com as nossas vulnerabilidades morais. Isso faz parte, é até importante que tenhamos essa consciência. Mas é pelo esforço. Lembre-se de manhã, né? Abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido, é a autodecisão. Eu estou decidido a mudar a minha vida. E essa decisão não quer dizer que você vai mudar abruptamente. Até porque você não vai conseguir isso. Ninguém consegue. A nossa modificação ela é muito gradual, ela é muito lenta, mas ela precisa ser persistente. Todo o processo de esforço para mudar comportamento exige sim o processo do esforço, um esforço paciente, um esforço continuado, um esforço perseverante, um esforço disciplinado. Senão não é esforço, é acomodação. E nós temos as nossas naturezas, do qual nós trazemos em nossa intimidade algumas crenças que nos limitam e algumas crenças que nessa limitação fazem com que eu não consiga me libertar dessas crenças. Tipo, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não valho nada, eu não dou conta, eu sou um lixo, eu sou zero à esquerda, eu sou imundo mesmo. Quer dizer, isso são crenças pessoais que as pessoas, se ficarem nessa ruminação, não saem disso. O convite que o Espiritismo nos traz é sair dessas crenças. Então, eu posso sim, eu sou filho de Deus, sou aprendiz da vida, eu sou imortal. Então, eu estou sendo convidado a utilizar uma crença ressignificada de que eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço realmente a felicidade a partir do amor. Então, é indispensável a consagração dessas nossas forças a essas mais altas formas de viver na nossa vida. Buscar, se existe um burburinho de pessoas falando mal, se você gostar disso, você está no mesmo nível. Se você alimentar isso, está continuando no mesmo nível, contaminado. Mas se você vê pessoas falando mal, notícias que são trágicas o tempo todo, né, nas questões políticas, sempre as pessoas estão permanentemente em combate um com o outro. Se nós nos deixarmos levar por sintonia, nós vamos nos contaminar. Dificilmente você consegue sair disso. Mas se você, não é a indiferença, é você ser proativo. Você sabe que aquilo lá, tem lá, cada um tem as suas experiências e tal. Qual é a parte que me cabe? Qual é exatamente o quinhão nesse latifúndio que me cabe? Eu aprendi com o Cristo a vigiar e a orar. Nós estamos aprendendo com ele. Vigiar para eu não me contaminar com o mal, e orar para que eu possa gradualmente minimizar as consequências do mal dos outros. Ou seja, vigiar, orar é exatamente isso. Eu não me contamino e pela oração, tanto quanto me descontaminando ou não me permitindo contaminar, eu ajudo as pessoas também gradualmente com energias boas para que elas saiam disso. A oração tem essa finalidade, para nós podermos melhor higienizar a psicosfera do planeta Terra, que já está muito contaminada. E não foi uma pandemia que mexeu com mentes,
culturas, economias de muitos países, de quase todos os países do mundo, que modificou um pouco essa tendência ainda à maldade. Tanto é que durante a pandemia tivemos e ainda estamos tendo uma guerra com uma tendência a se espalhar para o mundo. Hoje nós estamos vendo os americanos levando vários carros bélicos de poder arrasador para determinado lugar da Europa. Esses carros não vão lá realmente para desfiles, para as pessoas aplaudirem. Esses carros vão para matar seres humanos. Quer dizer, enquanto a Terra estiver vivendo essa situação tóxica, e se nós nos envolvermos com isso, vocês não tenham dúvida que dificilmente nós conseguimos sair. E a única forma de nós não nos envolvermos, até para não precisar sair, é orarmos, vigiarmos, orarmos, vigiarmos, orarmos. O tempo todo, o tempo que for necessário. Eu não tenho nada a ver com isso. Bom, eu tenho poder sobre mim. Eu sou convidado a ter controle sobre mim. Eu não tenho controle sobre o que está fora de mim. Eu não tenho controle de mandar parar a chuva, de mandar parar o sol, de à noite parar, não. Eu não tenho controle de nada que está fora de mim. Eu não tenho controle de fazer com que as pessoas pensem diferente. Eu não tenho como controlar isso. Nós não temos, nenhum ser humano tem esse poder de controlar a vida de ninguém, de controlar o pensamento de ninguém. É impossível. Agora eu posso, pelo menos, trabalhar em mim, a partir do autodomínio, que é mais profundo que o próprio autocontrole. O autodomínio é mais consciencial. Trabalhar em mim o poder que eu tenho. Aí eu tenho poderes, mas trabalhar em mim, a minha vontade, as minhas escolhas, minhas decisões, meus pensamentos, isso eu posso ter controle. Então eu tenho controle sobre mim, sobre os outros, como os outros estão pensando ou não pensando, eu não tenho controle. Se estão falando mal, se estão fazendo guerra, eu não tenho controle sobre isso. Então não é a nossa indiferença diante do que está acontecendo. Pelo contrário, é a nossa proatividade do que está acontecendo. Eu oro, não acrescentarei, né, qualquer tipo, porque tem pessoas que entram em guerra com os que estão guerreando de fato, mentalmente, já torcendo para um, torcendo para outro país, já está em guerra. São guerras mentais, são piores até que as guerras que são consideradas materiais, porque elas matam o corpo transitório. Mas mentalmente, esse processo de gládio, dessa batalha, ela permanece no chamado mundo espiritual. Então a guerra mental é pior. Seria indispensável, então, essa nossa dedicação, esse nosso esforço, essa nossa consagração a essas forças elevadas, né, mais altas da vida, ou seja, valorizar as coisas boas da vida. E tem muita coisa boa também ao nosso redor. Agora, é claro, se eu priorizar as coisas ruins, só ver as desgraças dos outros, só vendo a infelicidade dos outros, a doença dos outros, etc. Quer dizer, tentar trazer para mim o que não me pertence, eu estou apenas acrescentando ao desequilíbrio mais um desequilíbrio. E o convite é eu não acrescentar aos desequilíbrios o meu desequilíbrio, é eu me equilibrar para ajudar a equilibrar os desequilibrados. Isso é muito lógico, é matemática simples, né? Então, é trabalhar a autoeducação, ou seja, a educação de nós mesmos. Pode ser através de um serviço desinteressado a favor do próximo em relação a você levar um auxílio material. Isso ajuda, claro, isso é um convite para você trabalhar a autoeducação a partir do momento da beneficência, né? A partir do momento da filantropia, da solidariedade, você potencializar em você a benevolência, a indulgência, o perdão, para você exercitar a verdadeira caridade. Entrar em comunhão, né, com os nossos mentores, né? Nós somos mentores do progresso espiritual do mundo, através da leitura de livros que possam nos enriquecer o campo intelectual. Livros, ou você pode também estar no celular, estar num tablet, estar no computador. Ao invés de estar buscando informações negativas do que está veiculando a tecnologia, vamos ver as coisas boas que ali nós temos. Vamos buscar realmente as boas leituras, como se progredir espiritualmente através de livros, de boas informações. Isso nos enriquece o conhecimento, vai potencializando, vai acentuando em cada um de nós esses valores mentais do qual nós vamos extrair os pensamentos. Isso dá trabalho. Não se consegue isso em shopping center, né? Shopping center realmente engana pelo consumismo, as pessoas supostamente sentem uma alegria de alguns minutos, depois larga de lado aquilo que ele pagou caro. Não é essa alegria não é verdadeira, isso é euforia, isso não é felicidade. Felicidade, euforia não é felicidade. As pessoas chamam de felicidade o que é apenas euforia e muito passageira. A felicidade, quando você conquista, é para sempre. Essa bem-aventurança, aquela leveza de viver, o contentamento de viver, é uma coisa que te acompanha para sempre.
Isso é felicidade. O resto são euforias, né? Rápidas alegrias, fugazes luzes nos desertos de nosso vazio. É preciso nós começarmos a trabalhar um pouco mais a nossa potencialidade, ou seja, plantarmos bondade constantemente, trazer conosco essa colheita de simpatia pela bondade que nós estamos de alguma forma plantando também, semelhante àqueles celeiros da existência que vão reduzindo, né? Vamos chamar assim, as fábricas, as furnas de desespero, de desânimo, em bom ânimo, em uma vida saudável, em uma vida feliz, em uma vida que você seja um pouco mais contente, mais leve, mais conectado com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz. Não basta ver espírito, ouvir espírito, incorporar espíritos. Não basta isso para que nós possamos realmente ser conduzidos a uma condição de respeitabilidade moral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque mediunidade independe dos fatores morais. Existem muitos irmãos nossos ignorantes, né, ou irresponsáveis, que, conforme está aqui na leitura de André Luiz, enxameiam todos os departamentos da Terra por causa da posição evolutiva ainda limitada, ainda deficitária, em que ainda se encontram essas coletividades, sobretudo da Terra. E muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de desencarnados praticam vampirismo junto dos encarnados em vigilantes. Então está mostrando aqui que por sintonia e até sem essa tendência ou índole de perversidade propriamente dita, milhares de espíritos desencarnados sofredores vampirizam os encarnados em vigilantes. Não que eles queiram mal, mas por sintonia. E essa vampirização é sugar as suas energias saudáveis, porque eles estão doentes. Então, e não quer dizer que basicamente eles estão sendo perversos com a humanidade em vigilante, não, os encarnados em vigilante, não. Eles apenas estão, por sintonia, vampirizando as energias que poderiam trazer equilíbrio para os encarnados e a eles levarem o equilíbrio. Mas pelo desequilíbrio, os seres humanos, vai num barzinho, com todo o respeito que eu tenho aos proprietários de bar, mas eles estão ali jogando conversa fora, bebendo, né, aqueles alcoólicos que muitas vezes corroem o sistema nervoso, corrói órgãos importantes, o fígado, etc. Para uma vida inútil, uma vida sem um crescimento. Ah, mas a vida é só o quê? A vida é você saber viver, é você saber ler bons livros, assistir boas peças, é você manter boas conversações. Com a tecnologia, a pessoa fica quase que 24 horas por dia utilizando um celular, mas buscar as coisas boas que a tecnologia pode nos oferecer e não ficar preso às toxicidades que essa mesma tecnologia também nos traz. E aí nós vamos vivendo uma vida muito mais sadia, uma vida com muito mais potencial de felicidade, uma vida realmente de valor, uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso que, volto lá, aquelas palavras mântricas, que é um verdadeiro mantra, né? Ou seja, abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido, vivendo sem auto-engano, eu realmente estou decidido e pronto para a vida, estou pronto para viver, de perceber os detalhes do reluzir de uma flor e, se possível, sentir o seu aroma, você valorizar em algum momento, ainda que de relance, por alguns segundos, a magia do bater das asas de uma borboleta ou de um pássaro nos seus mundos multicoloridos, você poder sentir, muitas vezes em épocas de chuva, né, aquele famoso cheiro de chuva quando bate numa terra, um cheiro característico de a chuva está batendo. Nós temos mil maneiras de podermos detectar as coisas boas da vida e ir condicionando o nosso mapa mental, o nosso esquema cognitivo de coisas boas. E eu repito, e é daí que surgem os nossos pensamentos. Se eu ficar realmente pensando coisa ruim, vendo coisa ruim, o celular só com fofoca, no meu mundo mental eu não tenho coisa boa. E na hora que eu ficar pensando, que são uns 60, 70 mil pensamentos por dia, eu não tenho ali, contanto eu não encontro endereço no mapa cognitivo, endereço pelo menos que seja um endereço de coisa boa. Só vou encontrar endereços desequilibrados ou endereço nenhum, porque vai ser tanta confusão na cabeça da pessoa e depois ela fica reclamando de que a vida é ruim, que o governo é péssimo, que ela ganha pouco e tal. Não é assim. Viver é um princípio de inteligência, é usar a inteligência. Viver é você saber
de alguma forma administrar a dificuldade, porque não, o Jorge está falando assim. Deus sabe o quanto a gente também já teve desafios em toda a ignorância que eu carregava antes, até para vencer as questões materiais. E eu sei que alguns ainda estão passando por isso, não quer dizer que eu não tenha passado, eu já passei também. Mas isso não me levou ao desânimo, isso não me levou ao desespero. Ao contrário, me levou exatamente a reforçar em mim um ideal que eu saberia que poderia administrar bem na atual encarnação. E, como diz a minha esposa também aqui presente, a nossa vida vai fluindo, ela foi fluindo. Não que nós somos ou fomos melhor do que ninguém, mas a nossa vida está fluindo. Eu com 7,2 ponto, né, quando eu 70, vou fazer realmente 7,2 anos de vida, eu me considero realmente uma pessoa que caminhou por caminhos que eu acho realmente que estão me trazendo o que hoje eu sinto. Não hoje eu sinto, eu já sentia antes, mas em menor potencialidade, né? Hoje, pois é, às vezes nós temos esses tipos, né, Erlen, de arroubos, com certeza influenciado por espíritos, até porque eu não tenho uma verve poética. Então, muitas vezes, essas ideias vão vindo insufladas pelo... Eu estou falando de pensamento e mediunidade. Eu falando aqui, eu estou sendo veículo também dos espíritos. Eu não tenho nenhuma tendência à poesia, mas de repente a gente começa a subir as palavras e nós estamos aí colocando. Então, vejam bem, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas as sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. São aqueles vampiros que eles acabam colando, né, nos encarnados em vigilantes, nas sensações físicas do campo do desequilíbrio sexual, no campo do sensualismo, de outros tipos de desequilíbrio. Esses vampiros se aproximam, mesmo que não sejam perversos, mas sugam, porque os encarnados não conseguem sentir o que ele chama de suficiente coragem para se desvencilhar desses vampiros. E coragem, quando você usa a palavra coragem, a própria palavra coragem, ela vem do latim, pelo menos o cor em latim quer dizer coração. Agem, fazendo uma aglutinação, agir com o coração. Coragem é você trabalhar o amor, é trabalhar exatamente o coração, não é enfrentar os outros perigos. É você exatamente agir com o coração diante dos obstáculos. Isso chama-se coragem. É você decidir, como filho de Deus, exatamente a enfrentar dessas portas abertas do universo. É você enfrentar a dificuldade, é você enfrentar os desafios, é você enfrentar os obstáculos, transpor os obstáculos, superando os obstáculos sem querer contornar. Porque se os obstáculos estão no nosso caminho, não é para nós contornarmos ou pedirmos a Deus para que tire ele, não. Deus nos deu a força e toda a força suficiente para saber superar todos os obstáculos. E é assim que nós vamos galgando obstáculo a obstáculo, em cada encarnação, dando saltos de qualidades em nossa evolução até nós chegarmos exatamente a uma condição de uma consciência bem expandida, uma consciência bem elevada, portanto bem mais esclarecido e já numa categoria bem melhor do que na que nós estamos hoje, talvez em 10ª categoria, que são os espíritos impuros, ainda de 3ª ordem, que são os espíritos tendentes à maldade, segundo a classificação do Allan Kardec. Toda empreitada para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmo. Ou seja, empreitada são aqueles projetos que nós temos, ou seja, empreitos são aqueles serviços, né, que nós precisamos executar durante a atual encarnação. Isso exige de cada um que estamos realmente abraçando a empreitadas essa dedicação de crescimento para a elevação de nós. Eu não estou encarnado para, digamos assim, não, eu tenho capacidade de fazer as pessoas evoluírem, ou seja, eu vou fazer as pessoas evoluírem, ninguém tem esse poder. Eu não tenho poder de fazer ninguém evoluir. O que eu muito posso fazer é auxiliar, ser boa referência para que ela caminhe por ela para o seu crescimento. Eu não posso, ninguém pode chegar, olha, eu vou pegar meia dúzia do meu amor, porque eu já conquistei amor, então eu vou te dar 10 graminhas de amor para você começar a aprender a amar. Isso não existe. Ele vai precisar conquistar o amor. Se você conquistou, a conquista é individual. Não é a questão da retórica do egoísmo, é a retórica do alto amor. Porque a cada um segundo os seus méritos, a cada um segundo os seus esforços, isso é da vida. Nós somos indivíduos.
Então, à medida em que eu conquisto o amor, eu posso ser uma boa referência, um bom convite, posso auxiliar, sim, de mãos estendidas, mas eu não posso passar a minha conquista de virtude para ela. Olha, eu vou te dar um pouquinho de paciência, porque eu sou muito paciente. Não existe isso. A paciência, quem vai conquistar é exatamente o impaciente no seu esforço, nessa sua subida de montanha. Aí ele vai sair da impaciência. Não vai ser eu que vou dar paciência. Ninguém, meu marido me dá tanta paciência. Mentira. Se você conquistou a paciência, é uma conquista sua. Ele pode ter sido um bom gatilho, ele pode ter estimulado você a encontrar em você os caminhos do equilíbrio, da paciência, mas não foi ele que te deu. Ele apenas pode ter sido realmente um estimulador, mas a conquista é sua. Ele não passou paciência para você. Ele pode ter sido, repito, um grande estímulo, mas a conquista é individual. E isso é bastante claro em todos os planos da natureza. Tudo exige esforço nessa vida, meus irmãos. Né? Desde os micro-organismos, desde os unicelulares, se esforçam para ir evoluindo. A própria semente jogada na terra, ela precisa se esforçar para de repente se rebentar para poder crescer e mais tarde, pelo esforço da árvore, ela vai florescer e vai frutificar. Os animais, as borboletas, que também desde a lagarta, depois da crisálida, depois realmente borboleta, tudo um processo de esforço da natureza em um processo de evolução. Né? Desde, repito, dos micro. Mas como é o esforço que faz uma pulga, né, no corpo de um hospedeiro, qualquer animal? Mas tem a sua função também. Tem a sua função, claro que tem a função. Todos os seres vivos, os chamados seres cientes, são os seres vivos que cercam a nossa vida, têm a sua finalidade na vida. Todo. Não existe a inutilidade na obra de Deus. O importante é nós começarmos realmente a perceber de que não há fruto numa árvore que está, por exemplo, estourou a semente, já começa a aparecer o brotinho, de repente já começa a dar fruto. Isso não existe. É gradual, conosco também, a nossa evolução é gradual. Aquela semente que eu plantei de manga, que vai se formar uma mangueira, mas quando for uma mangueirinha desse tamanho, não vai dar manga. Ela precisa encontrar o seu momento de maturação dentro da lei da natureza, pelo esforço de sua evolução, pelo esforço dentro da natureza, para chegar ao momento da floração e da frutificação. Isso demanda tempo, conosco da mesma forma. Nós não vamos ser bonzinhos já do dia para a noite, vamos ser pacientes do dia para a noite, vamos ser maravilhosos do dia para a noite. Isso é gradual, mas todas as sementes de virtude já trazemos em nós. Cabe a cada um de nós regar com muito carinho as virtudes para que alguns já tenham uma virtude mais desenvolvida, outro menos desenvolvida. Nós temos muitas virtudes já, algumas delas já saíram lá da semente, algumas ainda estão em semente, ainda estão incubados, ainda estão em latência. Mas nós já temos algumas coisas boas. Eu digo para vocês, não existe em nosso mapa de experiência derrota, espaço para derrota. Não existe realmente as nossas experiências erradas do passado como se fossem derrotas. São fatos, não são derrotas, são fatos. O que nós podemos fazer com esses fatos, desses nossos equívocos do passado? É como um adubo. Ao invés de dizer, mas eu errei, não deveria ter errado, mas já errou, não tem que ficar preso ao passado. Só podemos resolver as questões a partir do presente. Então, dos nossos erros, que foram coisas ruins, lembre-se do rio, as coisas impuras que nós cometemos, vamos fazer dessa impureza adubo para que essas sementes possam germinar. Então, ao invés de ficar preso na culpa dos erros, vamos fazer dos erros adubos para que essas sementes possam potencialmente ir cada vez crescendo mais e as nossas virtudes forem cada vez mais crescendo até após a floração frutificar. Isso leva a muitas encarnações. Sair da nossa condição de humanidade, lembre bem, sair do estágio, da dimensão humana, nós que estamos aqui, nós vamos levar seguramente alguns bilhões, se não trilhões de anos para sair. Não é do dia para a noite que eu vou chegar na escala de Jesus, não. A escala de Jesus é a escala de Jesus, é espíritos puros, são os anjos, nós somos humanos. Chegar à angelitude, temos um bom caminho pela frente, mas vamos devagar. Mas sem esmorecimento, sem inação, ou seja, sem entrarmos na nossa passividade, nem na nossa reatividade. Vamos agir, né, pela atividade, sem reação, sem inação, mas com ação. A madeira não aplana nada, é incapaz de servir com eficiência o santuário doméstico, uma metáfora que é utilizada pelo Espírito aqui. A areia movediça não garante a sustentação, uma areia realmente não garante sustentabilidade de qualquer tipo de construção,
Não se faz luz na candeia sem óleo. Da mesma forma, o carro não transita sem o eixo onde a picareta ainda não estruturou a estrada para o transcurso desse carro. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Como dizer assim, dá muito trabalho. Subir montanha não é andar numa estrada a uma velocidade razoável, não. Subir montanha é cada milímetro de esforço para a subida. Cada milímetro. Não são quilômetros com velocidade de 300 km por hora, não. Cada milímetro, cada dia em que nós vamos subindo, que seja 1 milímetro, nós estamos subindo. E exatamente como é que nós podemos esperar pensamentos elevados ou divinos, onde pensamentos humanos nós perdemos às vezes em baixas cogitações da vida, dizendo que nós não podemos, que eu não serei nunca o que eu acho que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser um espírito bom, gostaria de estar num nível de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes. Nós chegaremos lá. Nós vamos chegar, inevitavelmente nós chegaremos lá, mas não precisamos realmente querer forçar uma situação que ainda está longe da nossa realidade. Nós estamos em aperfeiçoamento e gradualmente chegaremos, porque eles não chegaram lá, eles passaram pelo estágio que nós estamos hoje. Se eles chegaram lá, eles passaram pelo estágio que nós estamos hoje também. Não há como não ter passado pelo processo natural de evolução. Eles se esforçaram e chegaram, nós vamos nos esforçando e chegaremos também. Que mensageiro do céu fará brilhar a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? É questão de escolha. Se os meus interesses estão ligados às fofocas, às maledicências, às guerras, às brigas ideológicas no campo político partidário, às questões das fofocas internas das instituições religiosas, profissionais ou domésticas, eu estou escolhendo isso. Então eu estou escolhendo para mim um material que não vai me ajudar para ter pensamentos elevados e poder alcançar exatamente as mensagens mais sublimes. Não haverá uma canalização para isso em mim. Então eu preciso ter capacidade de canalizar essas boas energias a partir de um preparo que é, como eu disse, ele é lento, mas ele é gradual. Nós podemos até estacionar, mas nós não devemos estacionar, nós precisamos caminhar para frente, permanentemente com rumo também à nossa elevação. É para a frente e para o alto, para a frente e para o alto. Para a frente as experiências do berço ao túmulo, para o alto desenvolvendo o amor. É assim que funciona. Amigos, pensemos no bem e executemos o bem. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia e o pensamento exteriorizado. Tudo que existe na natureza é a ideia e o pensamento exteriorizados. O universo é a projeção da mente de Deus, e a Terra, qual a conhecemos hoje, em seus conteúdos políticos, sociais, também é projeção, é produto da mente humana. Guerra é projeção da mente humana. A riqueza, a pobreza, a miséria, a fome é projeção da mente humana. As grandes e belas construções é projeção da mente humana. O bem, o belo, o bom, a harmonia, a paz, projeção da mente humana. Isso tudo vai se materializando. Se o universo é a projeção da mente de Deus, evidentemente a questão político, social, cultural da Terra é produto da mente humana. Então, dentro dessa realidade, civilizações, povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais evoluímos incessantemente para esferas mais altas. Atentemos, pois, para o convite de Deus de autoaperfeiçoamento. Eu não estou aqui para transformar a vida de ninguém. Eu não tenho esse poder. Eu só tenho poder sobre mim. Eu não tenho capacidade de transformar o comportamento de ninguém, de fazer uma pessoa que era marginal se tornar... Não, eu posso ajudar, eu posso auxiliar, eu posso estimular, mas eu não consigo transformar a vida dela. A transformação é individual, é ela que vai encontrar o caminho da sua transformação. E sem compreensão, sem bondade, nesse processo de convite de irmanar-nos, né, ao bem, evidentemente, nós vamos crescer. Sem estudo, sem observação, vamos ficar, infelizmente, né, de uma forma quase que indefinida entre os chamados trágicos expoentes da ignorância. Vamos manter na nossa ignorância. Amor e sabedoria são as asas que faremos o nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com Deus, ou seja, o saber, que é o conhecimento, e o amor, que é a experiência. Escalemos o plano superior, plantando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam.
Porque a palavra, ela esclarece. O exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho de Jesus. O Cristo é a nossa meta, é a nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões do Cristo, nós conseguiremos auxiliar na reestruturação da vida íntima daqueles que nos rodeiam, como estímulos. Você dá bom exemplo, você contagia, você contamina, você de alguma forma influencia. Você não vai transformar, mas como nós auxiliaremos nesse processo de reestruturação da vida interior das pessoas que nos observam, encarnados e desencarnados. Então, o pensamento puro, aquele pensamento operante, é força que nos arremete do ódio ao amor. O pensamento puro e operante é a força que nos arremete da dor à alegria, da terra aos píncaros espirituais. Procuremos a consciência de Jesus, para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir a glória e o amor do Cristo a fim de que a luz celeste se espalhe e se espelhe sobre as almas, como um esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos o nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje, aqui e agora. Desde hoje, aqui e agora. Amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, rogando a Jesus, aí termina essa fala. Termino hoje, agora, eu termino também agora, Ellen. Boa noite. Esse espírito, acabou a psicofonia, uma bela psicofonia, 3 lives nós fizemos essa psicofonia da irmã Celina, e depois que ela parou a psicofonia, foi feita a prece de encerramento, e todos saíram da sala, evidentemente, e esse tema, pensamento e mediunidade, nós encerramos aqui. Mas que sirvam para que nós possamos refletir sobre os nossos pensamentos. Lembrando que pensamento gera ação, a ação gera pensamento nos outros, encarnados e desencarnados. E fugir daquelas crenças de que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não tenho jeito. Se eu estou querendo orar, vem pensamento negativo, não reprima não. Acolha o pensamento, ressignifique o pensamento, apesar de esse pensamento estar querendo tomar conta de mim. Eu sou muito mais do que isso, eu sou amor, eu amo a mim mesmo. Começa a se identificar com a luz que você é. Começa a centralizar em você. Isso chama-se auto-amor e não amor próprio. Amor próprio é das coisas transitórias. Amor próprio é ir para a academia, se muscular e ficar se beijando no espelho, através do narcisismo absurdo e totalmente psiquiátrico. Não, auto-amor é o convite de você energizar-se com a energia do amor, com a força do amor, para você gradualmente ir conquistando, pelo pensamento, pelo sentimento e pelas emoções, né, o seu espaço, né, dentro de você, nesse espaço maravilhoso e ilimitado de nossa evolução rumo ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso inspirador, ele é o nosso estimulador, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, é o Espírito puro do qual temos como referência, como caminho, como verdade e como vida. Então, no próximo sábado estaremos dando sequência, nós vamos fazer um estudo rápido também, do 14º capítulo, né, que é aquele, você deve se lembrar do Libório, né, o marido da Celina também, que está desencarnado. Vamos tratar um pouco ele, que ele está desencarnado, mas ele está trabalhando, ele não está parado não, tá? Ele era um mau marido, Celina está encarnado, o marido está desencarnado, mas ele está trabalhando. Vamos falar um pouco sobre isso na próxima, tá? É o 14º capítulo, esse do pensamento e mediunidade termina aqui. Um grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado. Alice, um grande abraço para vocês. Kátia, Lazarine, o Ellen já foi, a Gladys, a Edmilson também, que esteve aqui hoje conosco, eu não conheço, Humberto, o outro falou Humberto, eu não me lembro quem é, né? Um grande abraço para vocês, tá? Muita paz, até a próxima.